Bem, meus amigos, um outro elemento climático, tá, bem importante é a umidade do ar. Então, a umidade do ar nada mais é do que a quantidade de água que está presente no ar atmosférico, só que na forma de vapor. Então, essa umidade ela pode ser dividida em umidade absoluta. O que é a umidade absoluta, professor? É a quantidade total de água que existe no ar, certo? E umidade relativa. A umidade relativa é a umidade de água, eu acho que fica legal, você vai entender, presente no ar em comparação com o necessário para começar a chover, certo? Então eu tenho unidade, ou melhor, umidade absoluta e umidade relativa, tá? Bem, a pressão atmosférica aí é bem interessante porque a gente vai falar da questão peso, né? Então é o peso que a atmosfera exerce sobre nossas cabeças e também sobre a superfície terrestre, né? Geralmente, quando algum fator climático provoca o aumento da pressão atmosférica, essas temperaturas elas ficam o quê? Mais elevadas, certo? E para finalizar aí nós temos a radiação solar, tá? Então a radiação solar, gente, é esse calorzão, né? Esse calor que é produzido pelo Sol e é recebido pela Terra. Então, ele é muito importante por quê? Porque ele mantém o aquecimento do nosso planeta, né? Ele controla as temperaturas para fazer o quê? Para propiciar a manutenção da vida, tá certo? Agora, nem toda a radiação que é recebida pelo nosso planeta, ela vai chegar à superfície, né? A maior parte ela é o que? Absorvida ou refletida, vamos dizer assim, pela superfície, né? Ou melhor, pela atmosfera. Ela não chega à superfície, tá? Então, tem que lembrar também que o nosso planeta ele possui uma determinada inclinação em seu eixo. Então, nem todas as partes da superfície terrestre ela vai receber a mesma quantidade, vamos dizer assim, de radiação solar, né? É o que permite que existam aí as chamadas zonas térmicas da Terra, né? Então, esse processo de reflexão que eu falei para vocês, da radiação solar da superfície para a atmosfera e da atmosfera para a Terra, né, para a superfície, é o que a gente chama de efeito estufa. Efeito estufa, tá? Não esqueçam disso. Então, os elementos climáticos, eles formam os atributos básicos que constituem o clima das diferentes aí, vamos dizer assim, dimensões do planeta, né, do mundo. Então, a presença ou ausência desses elementos, esses que vocês viram agora, ela está condicionada a diversos outros fenômenos. A gente não pode esquecer também aí, né, da questão dos chamados fatores climáticos, né? E aí você coloca o relevo, né, a vegetação, a altitude, tá certo? E muito mais. Tá legal? Bem, deixa eu ver o que é que tem no próximo slide aí, tá? A circulação atmosférica, né? Tá beleza? Gente, aí eu coloquei para você o seguinte, é um resumo do resumo de vocês aí, tá? A circulação atmosférica é um movimento de grande escala da atmosfera, né, e o meio, juntamente com correntes oceânicas, através do qual o calor é distribuído pela superfície da Terra. Apesar da sua estrutura básica da circulação atmosférica global, ela manter-se relativamente constante do ponto de vista climatológico, né, ou seja, uma média de muitos anos, esta varia significativamente de ano para ano, ou ainda em escala menores, né, intrasazonais, ou seja, em determinadas áreas, né, mas isso num processo que vamos dizer assim, temporal, tá? Muitas vezes, em estudos teóricos aí, e em modelagem computacional, a circulação geral da atmosfera, ela é utilizada para definir um estado básico ou de referência para a atmosfera. Então, sobre esse estado básico, os fenômenos de menor escala temporal e espacial podem ser considerados como perturbações, né, ondas, sobrepostas ao estado básico ou circulação geral. Tá certo? Bem, o que eu posso acrescentar para vocês aí em relação à circulação atmosférica, né? A principal força motriz da circulação atmosférica é o aquecimento solar. Você jamais, você não pode esquecer disso, tá?
Então é o aquecimento do solo, né? Que ele é em média, ele é bem maior, vocês são sabedores disso, que ele é bem maior no Equador, na zona equatorial, do que na região dos polos, né? Então essa circulação atmosférica, ela transporta energia em direção aos polos. Então ela vai fazer o que? Ela vai reduzir esse gradiente de temperatura que existe entre o Equador e os polos, né? Então esses mecanismos pelos quais isso acontece são, vamos dizer assim, diferentes nas latitudes tropicais e extratropicais. Tá beleza? Tá? Bem, deixa eu só dar uma resumida bem aqui. Pronto. Bem, no livro de vocês, o que tem respeito, o que fala sobre circulação é bem interessante, né? Ele diz que a movimentação geral do ar na atmosfera resulta do movimento de rotação, bem como da distribuição desigual da energia solar sobre a Terra. Então, essa circulação da essa circulação atmosférica, essa variação dela, ela ocorre exatamente em razão, vamos dizer assim, do movimento de rotação da Terra. O que você tem que entender é que essa parte chamada de Equador, essa zona equatorial, é uma região quente, tá certo? Então, se não houvesse essa circulação, esse vai e vem, tá certo? Desse ar atmosférico em região aos polos, dos polos em região ao Equador, os polos iam ficar sempre congelados, né? Ou iriam se congelar cada vez mais, né? A temperatura exorbitante. E o Equador iria o quê? Superaquecer, tá certo? O diferencial é exatamente isso, para que você entenda isso aí.